Fala galera, aqui quem fala é o Arthur Antonini. Atualmente eu estou cursando o 5º período de licenciatura em Matemática na Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Iporá. E eu e meu querido amigo Fábio Júnior preparamos uma aula muito bacana para vocês, principalmente para você que vai fazer o Enem, sobre o método de resolução de problemas segundo Jorge Polya. Basicamente, esse método consiste em uma sequência de etapas que vão nos servir para organizar o nosso raciocínio quando a gente se depara com um problema. Então, quando a gente se depara com questões complexas, com questões que às vezes é difícil leitura, principalmente em relação à matemática, que a gente vê um monte de letras, a gente vê um monte de números, um monte de coisa e a gente não consegue entender nada. Beleza, vamos nos afastar um pouco do Enem. Você chegou, você acordou cedo e falou, vou tomar o meu café da manhã. E o que você costuma tomar no café da manhã? Um copo de leite com Toddy e, sei lá, um pão com requeijão. Ok, aí você abre a geladeira, não tem leite. Problema. Ok, eu já fiz o primeiro passo, eu analisei o meu problema e eu descobri o que eu preciso fazer para que o meu problema seja resolvido. Eu preciso de leite. O primeiro passo a gente já fez, que é a gente analisar o problema e descobrir o que a gente precisa fazer para que esse problema seja solucionado, né? Segundo passo, agora a gente vai estabelecer um plano para que a gente consiga solucionar esse problema. Sei lá, eu preciso de leite, então eu posso ir na vizinha buscar um leite, posso comprar um leite no mercado, eu posso, sei lá, tirar um leite da vaca. Ok, agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo nada mais é do que a gente executar o plano que a gente fez. Sei lá, eu decidi ir na vizinha, decidi ir no mercado. Seja lá o que você decidiu, o terceiro passo é executar esse plano. Beleza, agora a gente vai para o nosso quarto e último passo, que é tomar o leite. Você conseguiu o leite, agora você vai tomar o leite. Você vai analisar se o leite não está estragado, você vai analisar se está tudo certo com o leite e aí você vai tomar ele. O método de Jorge Polya nada mais é do que isso. A gente tem 4 passos que a gente vai seguir para que a gente consiga orientar a resolução de um problema qualquer. Ok, isso daqui foi apenas um exemplo didático, eu nem sei se você toma leite, mas o fato é, quando nós nos deparamos com qualquer tipo de problema, seja ele simples ou não, esses 4 passos ocorrem. Mas quando se trata de um problema mais complexo, como é o caso das questões que nós vamos nos deparar no Enem, a gente costuma se desesperar, não é tão simples quanto pensar em comprar um leite. Ok, falando um pouco agora sobre o Enem. O Enem acontece em 2 etapas, que ocorrem em 2 dias diferentes. No primeiro dia você tem 5 horas e meia para resolver um caderno com 45 questões e a redação, e no segundo dia você tem 5 horas para resolver mais 45 questões. De acordo com esses dados, você tem aproximadamente 3 minutos para resolver cada questão do Enem. Eu sei, parece muito pouco tempo, e realmente é. Então por isso que é interessante que a gente tenha um método que coordene o nosso raciocínio na hora da resolução dos problemas. Ok, passo 1. Entenda o problema. Primeiramente, leia o enunciado, leia com atenção o enunciado. Aí vocês perguntam, o que eu tenho de dados aqui? Quais são os dados que eu tenho? O que eu preciso descobrir? Porque é uma questão, é um problema, você precisa resolver algo. Mas o que você precisa resolver? Os dados que eu tenho são suficientes para resolver esse problema? Tem algum dado aqui que é redundante, que é irrelevante? Tem algo dito aqui que é contraditório? Entenda do que se trata o problema. Se trata de uma equação de segundo grau, se trata de uma questão de trigonometria, se trata de algo relacionado à matemática financeira. Se faça perguntas para que você consiga entender o problema e entender o que se pede. Elabore um plano. Ok, você já entendeu do que se trata o problema, você já entendeu os dados que você tem, você já entendeu o que você precisa encontrar. Agora você vai se perguntar, qual que é a conexão desses dados que estão dispostos aqui com o que eu preciso encontrar, com a resolução desse problema? Aí você vai pensar em técnicas que você poderia utilizar. Vamos supor que seja uma equação do segundo grau. Eu vou resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Se pergunte se você já se deparou com problemas semelhantes, problemas que você sabe resolver e que tem uma cara parecida com esse problema. Se faça perguntas para que você consiga traçar um caminho aí para a resolução desse problema. Terceiro passo. Agora você vai executar o seu plano. O terceiro passo é basicamente você pegar o que você traçou ali e executar. E vamos para o quarto e último passo. Revise. No quarto passo você vai olhar para a sua solução e vai pensar, faz sentido? Eu estou utilizando coisas que fazem sentido aqui? Eu estou utilizando coisas que têm um embasamento, que têm um fundamento? O resultado que eu cheguei aqui, ele faz sentido?
Isso pode ser feito também analisando as alternativas, lendo de novo a sua resolução. Pense em uma maneira lógica de revisar tudo aquilo que você fez no passo 3. Ok, beleza. Agora eu tenho o método de resolver problemas e eu vou utilizar isso em toda a minha vida. E para que eu vou estudar as outras coisas se eu já tenho o método de resolução de problemas? Não é assim que funciona não. O método apenas serve para coordenar o seu raciocínio. Quando você chega ali no passo 2, que você vai estabelecer um plano, você precisa conhecer técnicas para resolver aquele problema. Então, gente, estude, adquira conhecimento, porque é com esse conhecimento que você vai conseguir estabelecer um plano que faça sentido. Absorva o máximo que você conseguir, faça simulados, preste atenção nas aulas, tenta entender tudo que está acontecendo ali quando a sua professora ou seu professor estiver resolvendo algum problema matemático ou de qualquer outra disciplina. Estude. Então, gente, é isso que a gente queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham absorvido algo, espero que vocês trabalhem isso na mente de vocês, sigam esses passos quando forem resolver problemas de qualquer natureza. Treine isso de maneira que quando você for resolver os problemas, da escola ou não, isso se torne tão natural como comprar um leite.